Antes de começar este dia, eu quero que você reflita sobre algo. Como está a sua alma nesta manhã? Talvez exista uma batalha acontecendo dentro do seu coração. Uma batalha que ninguém vê. Uma batalha contra o medo. Contra a ansiedade. Contra o desânimo. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem maiores que suas forças. E quando isso acontece, existe uma tendência natural. Focar apenas no problema. Focar apenas na dificuldade. Mas o Salmo 149 nos apresenta um caminho diferente. Um caminho que parece simples, mas que possui um poder extraordinário. O caminho do louvor. O salmista começa dizendo: Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Perceba. Ele não diz para esperar tudo melhorar primeiro. Não diz para louvar apenas quando a vitória chegar. Ele diz para louvar agora. No meio da caminhada. No meio da luta. No meio da espera. Porque quem aprende a louvar durante a batalha descobre uma força que o mundo não consegue explicar. E talvez Deus tenha trazido você até esta oração para lembrar algo que seu coração precisa ouvir. A luta não é maior que o Deus que está com você. Fique comigo até o final. Porque esta oração pode transformar a forma como você enfrentará este dia. E antes de continuarmos, se você acredita que Deus ainda pode realizar milagres na sua vida, deixe seu like agora. Isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também precisam fortalecer a fé nesta manhã. E escreva nos comentários: Meu louvor pertence ao Senhor. Faça essa declaração. Porque quando a fé se manifesta, a esperança se fortalece. Uma das maiores mentiras que o desânimo tenta nos contar é esta: espere as coisas melhorarem para adorar. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. O louvor verdadeiro não nasce apenas dos momentos fáceis. Ele também nasce dos momentos difíceis. Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez esteja aguardando uma porta se abrir. Talvez esteja orando por alguém que ama. E mesmo assim, Deus continua digno de louvor. Porque a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. O caráter de Deus não muda quando a situação muda. Sua bondade permanece. Seu amor permanece. Sua presença permanece. E quando entendemos isso, aprendemos a louvar não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Ao longo da Bíblia encontramos uma verdade impressionante. Muitas vitórias começaram com adoração. Muitas conquistas começaram com fé. Muitas mudanças começaram quando alguém decidiu confiar em Deus antes de ver o resultado. Isso não significa ignorar os problemas. Significa olhar para eles de uma perspectiva diferente. Talvez você esteja enxergando apenas o tamanho da batalha. Mas Deus está enxergando a vitória que está preparando. Talvez você esteja vendo apenas o processo. Mas Deus já está vendo o propósito. Talvez você esteja vendo apenas a demora. Mas Deus está trabalhando nos detalhes. E é justamente nesses momentos que o louvor se torna tão poderoso. Porque ele reposiciona o coração. Ele tira os olhos do problema. E coloca os olhos em Deus. Quando você louva, você lembra quem Deus é. Quando você louva, você fortalece sua fé. Quando você louva, você enfraquece o medo. Quando você louva, você fortalece sua esperança. O Salmo 149 declara algo maravilhoso. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Pare por alguns segundos. E permita que essa verdade entre no seu coração. Deus se agrada do seu povo. Deus não está distante. Deus não está ignorando sua dor. Ele vê. Ele conhece. Ele acompanha cada passo da sua caminhada. Talvez você tenha começado esta manhã sentindo-se sozinho. Mas você não está sozinho.
O Senhor está presente. O Senhor está cuidando. O Senhor está trabalhando. Mesmo quando você não consegue perceber. Talvez existam orações que parecem sem resposta. Mas Deus continua ouvindo. Talvez existam medos que você nunca compartilhou. Mas Deus conhece. E o mesmo Deus que conhece suas dores conhece também o futuro que preparou para você. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença. E antes de pedir qualquer coisa, nós escolhemos te louvar. Nós te louvamos porque Tu és Deus. Nós te louvamos porque Tu és fiel. Mesmo quando as circunstâncias mudam. Mesmo quando os desafios aparecem. Mesmo quando as respostas demoram. Tu continuas sendo bom. Tu continuas sendo digno. Pai. Existem pessoas orando agora que estão enfrentando batalhas difíceis. Pessoas que estão lutando contra preocupações. Pessoas que estão enfrentando desafios familiares. Pessoas que estão carregando fardos emocionais. E nesta manhã nós entregamos tudo diante de Ti. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas ansiedades. Entregamos aquilo que não conseguimos controlar. Senhor, transforma nossa maneira de enfrentar as lutas. Ensina-nos a louvar durante o processo. Ensina-nos a confiar durante a espera. Ensina-nos a permanecer firmes quando tudo parecer incerto. Que o nosso coração não seja dominado pelo medo. Que nossa fé seja fortalecida pela Tua presença. Pai. Visita cada casa representada nesta oração. Visita cada família. Visita cada coração. Que haja paz onde existe preocupação. Que haja esperança onde existe desânimo. Que haja cura onde existe dor. E que o louvor volte a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido. Que nossos lábios continuem te adorando. Que nossa alma continue confiando. Que nosso coração continue esperando. Porque Tu és digno. Tu és poderoso. Tu és fiel. Pai. Nós declaramos que este dia pertence ao Senhor. Nossos passos pertencem ao Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nosso futuro pertence ao Senhor. E independentemente das circunstâncias, nós continuaremos te adorando. Porque nossa confiança não está nos problemas. Nossa confiança está em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho louvar antes da vitória. Compartilhe esta oração com alguém que está enfrentando uma batalha. E não saia sem deixar seu like. Você pode estar ajudando esta mensagem a alcançar alguém que precisava exatamente desta palavra hoje. Lembre-se. O louvor não muda quem Deus é. O louvor muda quem nós somos enquanto esperamos. E muitas vezes a vitória começa exatamente quando decidimos adorar antes de vê-la acontecer. Que Deus fortaleça sua fé. Que Deus renove suas forças. E que hoje sua alma encontre alegria na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.